Você já ouviu falar de Santo Antônio como o santo casamenteiro, mas sabia que ele foi muito mais que isso? Um frade humilde, com uma voz que silenciava multidões, milagres que desafiavam a lógica e um coração que consolava até os mais desesperados. Ele pregou aos peixes quando os homens o rejeitaram, curou os aflitos e trouxe esperança onde havia apenas trevas. Quem foi esse homem que, com sua fé, tocou o céu e transformou vidas? Neste vídeo, você vai caminhar pelas ruas de Lisboa, Assis e Pádua, ao lado de Santo Antônio, descobrindo seus segredos, seus prodígios e uma prece poderosa que pode reacender a esperança em seu coração. Fique até o final, pois essa história de fé, milagres e amor sem limites pode mudar sua vida. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal para que mais pessoas conheçam a vida inspiradora de Santo Antônio. No final do século XII, Lisboa pulsava com o som das carroças e o aroma das feiras à beira do rio Tejo. Em 15 de agosto de 1195, nasceu Fernando de Bulhões em uma família nobre. Seu pai, Martinho, cavaleiro da corte de Dom Afonso I, sonhava com um futuro de glória para o filho. Sua mãe, Teresa Taveira, mulher de profunda fé, via algo especial nos olhos serenos do menino. Enquanto outras crianças brincavam, Fernando preferia a quietude da capela da família, onde, ainda pequeno, ficava em silêncio diante do crucifixo. "Aqui ele me ouve", dizia a mãe, com uma simplicidade que a emocionava. Aos 7 anos, Fernando já lia as Escrituras com fervor, chorando discretamente durante a consagração na missa. Sua alma parecia buscar algo além do que o mundo oferecia. O que faria esse menino escolher um caminho tão diferente? Aos 10 anos, Fernando entrou na escola da Sé de Lisboa, onde estudou latim, filosofia e teologia. Apesar das zombarias dos colegas por sua seriedade, ele respondia com calma: "A língua fere mais que a espada." Sua bondade era evidente. Certa vez, ao ver um mendigo faminto, ofereceu-lhe seu pão, ajoelhando-se com respeito. Esse gesto, presenciado por uma freira, chegou aos ouvidos do bispo, que passou a observar o jovem com atenção. Durante as noites, Fernando contemplava as estrelas, perguntando: "O que Deus quer de mim?" Uma tempestade em Lisboa marcou sua infância. Enquanto trovões sacudiam a cidade, ele orava na capela pedindo proteção para os pobres. Uma paz inexplicável o envolveu, como se Deus respondesse: "Estou contigo." Como essa fé infantil se tornaria uma chama ardente? A próxima parte revela. Aos 15 anos, Fernando enfrentou um dilema: seguir as expectativas de sua família ou o chamado que queimava em seu coração. Durante uma missa no mosteiro de São Vicente, as palavras de um cônego agostiniano sobre renúncia ecoaram como um convite divino. Na biblioteca da Casa dos Bulhões, ele anunciou sua decisão de ingressar no mosteiro. Seu pai, Martinho, exclamou: "Você nasceu para a honra dos Bulhões." Fernando respondeu: "Pai, só há honra onde há obediência a Deus." Teresa, com lágrimas nos olhos, sabia que seu filho escolhera o mosteiro. Ele anunciou sua decisão na biblioteca da Casa dos Bulhões. O portão do mosteiro de São Vicente se fechou atrás de Fernando, marcando o início de uma nova vida. O que ele encontraria na vida monástica? No mosteiro de São Vicente, Fernando mergulhou em uma vida de oração, estudo e trabalho manual. O frio das madrugadas e o rigor da disciplina testaram sua determinação, mas ele encontrava paz no silêncio do claustro. Aos 17 anos, foi transferido para o Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, um centro de erudição. Lá, sua inteligência e memória prodigiosa impressionavam, mas sua humildade era ainda mais marcante. Quando elogiado, desviava o assunto com um sorriso. As heresias que começavam a surgir preocupavam Fernando, que intensificava suas orações. Certa noite, após um jejum, sonhou que caminhava por desertos, guiado por uma luz suave.
Ele sabia. Deus o preparava para algo maior. Em Coimbra, a chegada dos corpos de 5 frades franciscanos martirizados no Marrocos mudou tudo. Fernando acompanhou o cortejo fúnebre, sentindo um fogo em seu peito. Ajoelhado em sua cela, decidiu deixar os cônegos agostinianos para ingressar na ordem franciscana. Adotou o nome Antônio, em homenagem a Santo Antão, e partiu para o Marrocos, sonhando em pregar o Evangelho. A viagem foi árdua e uma grave doença o forçou a retornar. Durante a volta, uma tempestade desviou seu navio para a Sicília. Fraco e frustrado, Antônio viu nisso um sinal. Deus tinha outros planos, como um aparente fracasso se tornaria o início de sua missão. Em 1221, Antônio participou do capítulo das esteiras em Assis, onde conheceu São Francisco. Cercado por centenas de frades, ele permaneceu anônimo, absorvendo as palavras de Francisco sobre humildade. Enviado ao convento de Monte Paolo, cuidava de tarefas simples, como varrer e cozinhar. Sua humildade escondia um tesouro de sabedoria. Durante uma ordenação, quando o pregador faltou, Antônio foi chamado. Sua voz, inicialmente tímida, transformou-se em um rio de sabedoria. Os presentes ficaram extasiados, e São Francisco, ao saber, disse: "Pregue, irmão, com a palavra e com a vida." O que aconteceria quando Antônio revelasse seu dom? A pregação em Monte Paolo revelou Antônio como um orador incomparável. Enviado para combater heresias na Itália, ele enfrentou os cátaros em Forlì. Sua primeira pregação na Praça Central converteu até um líder herético, que confessou: "Nunca ouvi tamanha verdade e amor." Antônio combinava erudição com simplicidade, tocando corações de camponeses e eruditos. Sua fama cresceu, mas ele permanecia humilde, vivendo a pobreza franciscana. São Boaventura, anos depois, escreveu: "Antônio era uma chama que iluminava sem consumir-se." Como ele enfrentaria desafios ainda maiores? Em Rimini, heréticos boicotaram sua pregação, deixando a praça vazia. Antônio, sem se abalar, foi à praia e pregou aos peixes. Segundo Crônicas, milhares emergiram das águas como uma plateia silenciosa. A multidão, ao saber, correu à praia, e muitos se converteram. Esse milagre tornou-se um símbolo de sua missão universal. O Papa Leão XIII, no século XIX, disse: "Antônio é o santo de todo o povo, pois sua voz alcança até os confins da criação." Em Pádua, Antônio enfrentou agiotas que exploravam os pobres. Em um sermão, exclamou: "De que adianta ganharmos o mundo se perdermos a alma?" Suas palavras levaram multidões à confissão. Em Bolonha, ele intercedeu por uma família endividada, convencendo o credor a perdoar a dívida. Sua coragem inspirava mudanças. O Papa Pio XII, em 1946, declarou o doutor da Igreja, destacando sua sabedoria em combater injustiças com caridade. Em uma vila próxima a Pádua, uma mãe trouxe o corpo de seu filho, morto por afogamento. Antônio orou fervorosamente e o menino voltou à vida, reacendendo a fé da comunidade. Esse milagre, registrado em crônicas franciscanas, é um dos mais famosos de sua vida. São Francisco de Assis dizia: "Antônio é um reflexo do amor de Cristo, que restaura o que está perdido." Que outros milagres marcariam sua missão? A próxima etapa é comovente. Em Pádua, Antônio confrontou um usurário ganancioso. Durante seu funeral, ele declarou: "Seu coração está onde guardava seu ouro." Ao abrir o cofre do falecido, encontraram seu coração entre as moedas, um sinal contra a avareza. Esse evento, documentado pela Igreja, chocou a cidade. O Papa João Paulo II, em 1982, disse: "Antônio ensina que a verdadeira riqueza está em um coração entregue a Deus." Como ele enfrentaria forças espirituais? A próxima parte é intensa. Em Toulouse, Antônio enfrentou cátaros em debates públicos. Em um desafio, ergueu um livro sagrado declarando:
se contém a verdade, será preservado. O livro permaneceu intacto, silenciando os opositores. Em outra ocasião, luzes inexplicáveis afastaram uma presença opressora em seu quarto, mostrando sua proteção divina. São Boaventura escreveu: Antônio lutava contra as trevas com a luz da verdade. Como ele traria paz a comunidades divididas? A próxima história é inspiradora. Em uma vila dividida por rivalidades, Antônio pregou sobre o perdão, citando a parábola do filho pródigo. Um homem reconciliou-se com seu irmão após 20 anos, desencadeando uma onda de paz. Sua habilidade de unir corações era tão poderosa quanto seus milagres. O Papa Bento XVI, em 2010, destacou: Antônio via em cada pessoa o rosto de Cristo, trazendo reconciliação onde havia ódio. Antônio tinha um coração especial pelas mulheres oprimidas. Em uma vila, salvou uma jovem acusada de adultério, citando: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Em outro caso, curou um menino cego, devolvendo-o à mãe. Esses gestos reforçavam sua missão de restaurar a dignidade. O Papa Francisco, em 2020, disse: Antônio é um modelo de compaixão, especialmente para os mais frágeis. Durante uma pregação para milhares, o alimento era escasso. Antônio abençoou os pães, que se multiplicaram, alimentando todos e deixando sobras para os pobres. Esse milagre, registrado em crônicas, ecoa a generosidade de Cristo. São Boaventura afirmou: Antônio tornava o evangelho visível em seus atos de amor. 231, a saúde de Antônio fraquejava. Durante uma pregação em Pádua, desmaiou, mas insistiu: enquanto houver almas para salvar, não posso parar. Sua determinação era sustentada pela fé, mesmo quando seu corpo cedia. O Papa Gregório IX, que o canonizou, disse: Antônio é a arca do testamento, pois guardava a palavra de Deus em seu coração. Em Campo Sampiero, Antônio teve uma visão mística, o menino Jesus em seus braços, envolto em luz. Um frade testemunhou o brilho e ajoelhou-se em reverência. Essa visão, relatada em crônicas, tornou-se um símbolo de sua ternura e intimidade com Deus. São Boaventura escreveu: Antônio, em sua humildade, foi abraçado pelo próprio Cristo. Os últimos dias, em Campo Sampiero, em junho de 1231, Antônio pediu para ser levado ao eremitério de Campo Sampiero. Sob a sombra de um cedro que se inclinou em sua homenagem, ele recebeu os pobres, abençoando-os com ternura. Mesmo debilitado, sua paz era contagiante. Em 13 de junho, enquanto cantava o Gloriosa Domina, olhou para o céu e disse: Vejo o Senhor. Antônio faleceu em Arcela, cercado pelos frades, em paz absoluta. Menos de um ano após sua morte, em 30 de maio de 1232, o Papa Gregório IX canonizou Antônio, impressionado pelos inúmeros milagres. Em 1263, sua língua foi encontrada incorrupta, um sinal de sua eloquência. A Basílica de Santo Antônio, em Pádua, tornou-se um centro de peregrinação. O Papa Pio XII, em 1946, disse: Antônio é um doutor da Igreja, cuja sabedoria ilumina até hoje. Santo Antônio tornou-se conhecido como o Santo das Coisas Perdidas, após recuperar um livro de salmos roubado. Um noviço, arrependido, devolveu o livro após sua oração. Desde então, fiéis recorrem a ele para encontrar objetos, esperança e até a fé perdida. O Papa João Paulo II afirmou: Antônio é um guia para os que buscam o que parece impossível. Antônio era especialmente querido pelas mães e viúvas. Em Pádua, curou uma criança doente, devolvendo-a à mãe. Em outra ocasião, reconciliou um pai com seu filho, restaurando uma família. Sua compaixão tocava as mulheres que viam nele um protetor. O Papa Bento XVI disse: Antônio é um pai espiritual, que acolhe e consola com o coração de Cristo. A Basílica de Santo Antônio, em Pádua, atrai milhões de peregrinos. A tradição do pão de Santo Antônio, iniciada por uma mãe agradecida,
perpetua sua caridade. Sua imagem com o menino Jesus simboliza sua ternura. Até hoje, ele é invocado como intercessor em causas impossíveis. O Papa Francisco, em 2020, disse: Santo Antônio nos ensina que a verdadeira grandeza está em servir com humildade. Convido você a se unir a esta oração com o coração aberto diante da imagem serena de Santo Antônio, segurando o menino Jesus. Oração a Santo Antônio. Ó Santo Antônio, amigo dos aflitos, tu que conheceste a dor e entregaste tua vida a Deus, olha para mim. Intercede por mim junto ao Senhor Jesus, para que minhas angústias sejam transformadas em paz. Tu, que consolaste mães e curaste corações, guia minha família, protege meus filhos e afasta todo o mal. Santo das coisas perdidas, ajuda-me a reencontrar a esperança e a fé. Ensina-me a viver com humildade e caridade, para que, como tu, eu veja o Senhor. Amém. A vida de Santo Antônio é um convite a viver a fé com coragem e amor. Gostou do vídeo? Quer conhecer outros santos da Igreja Católica? Curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras. Deixe nos comentários qual santo você gostaria de ver nos próximos vídeos.